ouvir eventualmente latidos, barulho de pássaros, para tentar quebrar um pouco a monotonia das nossas exposições, né? E eu queria então hoje postar um pouco sobre a década de 50, né? Uma década que foi absolutamente decisiva na configuração das pré-condições que seriam o cenário no qual o golpe de 64 se implantou. O golpe que implantou uma ditadura militar. Então, de cara, eu já estou expressando aquela questão conceitual que, para mim, eu considerava fechada e superada, mas que, para minha surpresa, eu tenho visto até gente séria, claro que não tão séria, tentando esposar e defender a ideia de que aquilo foi uma revolução, né? Uma revolução democrática, mais especificamente, né? Os militares tentaram infundir essa narrativa de que o golpe de 64 foi uma tentativa de recolocar o Brasil nos termos da democracia, o que não é absolutamente verdadeiro, conforme nós vamos ver, não só na deflagração do golpe, como também na própria construção que se seguiu a ele, né? Mas para entender o golpe de 64 é muito importante entender a década de 50, é muito importante entender as vicissitudes da nossa democracia liberal, né? Que foi um ensaio, uma democracia sim liberal, tá? Bastante focada no alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, com o capitalismo, com o grupo e o bloco que saiu vitorioso da Segunda Guerra Mundial, mas que não deixou de favorecer a inclusão de novos segmentos da mobilização social, particularmente os trabalhadores, né? Como vocês se lembram, o Getúlio Vargas foi um dos artífices da criação do Partido Trabalhista Brasileiro, que era um partido destinado a expressar uma nova emergência na cena política brasileira, a classe trabalhadora, né? E de fato, o Partido dos Trabalhadores, o PTB, né, não o PT, que vai ser uma criação de 3 décadas depois, ou 4, o PTB foi durante muito tempo essa expressão legítima, né? Ele encerrava em suas hostes tanto líderes do sindicalismo mais oficialista, mais vinculado ao arranjo de Vargas, a CLT e os seus mecanismos de controle e cooptação, quanto sindicalistas vinculados a tendências mais à esquerda, com maior ou menor grau de adesão às ideologias socialistas, às ideologias eventualmente até comunistas, né? Uma boa parte do Partido Comunista Brasileiro, na parte e na época em que esteve na ilegalidade, foi vinculado clandestinamente ao PTB, ou seja, eles participavam das reuniões de partido, seguiam as orientações de partido, lançavam candidaturas através do partido, mas sempre através de reuniões e decisões paralelas do Comitê Central, né? Nisso os comunistas sempre foram muito pródigos e disciplinados, né? Era um partido onde o Comitê Central dava realmente o tom, né? Um partido de muito pouca dissonância política, né? Porque era um partido desenhado à moda do stalinismo, à moda, né, daquelas ideologias que então a esquerda sempre protagonizou e sempre propôs, né, e propugnou como sendo importantes para a consolidação de um modelo de mobilização política. Mas então, nós tivemos a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, em 45, né, uma sucessão de governos de cariz, né, de orientação mais ou menos liberal, eleitos num regime democrático, né? O general Dutra, né, que sucedeu a Vargas, apesar do cargo de general, não era exatamente um expoente, uma expressão do poder militar. Assim como todos os protagonistas militares que tiveram expressão naquele período, né? Eles eram muito proeminentes, eles tiveram uma ação muito prática, né? Mas eles foram sempre ungidos à condição de políticos através do poder civil. Então havia uma parceria, havia um diálogo com o poder civil, né? É claro que o Dutra foi ministro do Vargas e nesta condição ele se alinhou ao poder e foi uma espécie de Pinochet da deposição de Vargas, né? Ou seja, ele era um ministro proeminente, um ministro importante,
mas ele usou dessa proeminência e dessa importância para ser um dos que golpearam Vargas. Um golpe que, obviamente, tem todas as ambivalências possíveis, né? Porque, afinal, Vargas era um ditador, ele chegou ao golpe, ao poder mais absoluto com o golpe de 37, né? Vocês perceberão, e isso, se a gente tivesse num curso presencial, seria possível construir uma interatividade maior e dirimir as dúvidas e fazer o debate. Vocês vão perceber que na história recente do Brasil, e recente eu estou dizendo século 20 e 21, né? O historiador tem um pouco essa capacidade de alargar os prazos. Vocês perceberão que essa ideia do golpe, do contragolpe, do golpe preventivo, do golpe do bem, do autogolpe, é uma ideia que vira e mexe aparece, né? Um momento em que, às vezes, a elite política dirigente percebe a necessidade de uma livre interpretação do arcabouço legal, né? A gente vai ver isso, por exemplo, na crise de 55, né? De 1955. Em que havia um movimento para que Juscelino Kubitschek não fosse empossado, embora ele tenha sido eleito. Havia, né, um pensamento comum à UDN. A UDN foi um partido forjado, né, como já dissemos antes, ele foi forjado na oposição a Vargas. Ele tinha na origem essa orientação ultraliberal e esse desejo de se contrapor ao próprio Vargas, né? E por isso esposou as teorias democráticas então em voga. Mas a UDN flertou durante toda a sua vida e a partir de um certo momento mais decisivamente, também com o autoritarismo, né? De alguma maneira a UDN acreditava que um golpe militar seria bom para os seus propósitos e que eles seriam colocados no poder pelos militares, né? Foi um erro de avaliação crasso, né? E um erro que de vez em quando volta na história do Brasil, né? Não sei se vocês perceberam esse movimento. No momento ele está um pouco amortecido, né? Mas quando aquelas pessoas pediram uma ditadura militar com Bolsonaro, elas estavam tentando fazer um apelo absolutamente meio estranho, né? Queremos um golpe com o Bolsonaro, quer dizer, um golpe para colocar no poder quem já está no poder. É uma coisa estranha, né? Mas é um pouco essa a ideia, né? Por quê? Porque eles sabem que os militares de 64, quando foram chamados a uma intervenção na política, eles colocaram em prática aquilo que na caserna é um senso comum, né? Capitão não dá ordem a general, né? Então, se dependesse da evolução das coisas, os comandos militares hoje, né, o establishment militar que tem tropas, que tem comando, eventualmente flertasse com a ideia de um golpe, talvez uma das pessoas a ser em primeiro lugar afastada é o Bolsonaro, porque ele desmoraliza completamente a própria estrutura militar. Aliás, nunca é demais falar, né? A memória vai tentar esconder isso, e especialmente os seus prosélitos, mas o Bolsonaro foi reformado com desonra, né? Ou seja, um personagem que foi aconselhado a sair do exército e dentro de uma solução mais ou menos cordial, né? Ele foi aconselhado a passar para a reserva, mantendo o soldo, mantendo o cargo, mantendo o posto de capitão, sem ser, portanto, expulso das Forças Armadas, mas ele foi afastado especificamente porque ele não mostrava ter a disciplina, o engajamento e o perfil ético que naquele momento o estamento militar julgava que era importante para eles, né? Eles já tinham identificado no Bolsonaro um pretendente a comandante, que nunca teve comando de tropa, muito ambicioso, com valores muito frouxos, né? E que não era bom para as armas, era uma pessoa, uma influência nefasta, né? E, obviamente, depois de um inquérito policial militar, ele foi ouvido algumas vezes. Num primeiro momento ele foi condenado, depois houve uma revisão, e dentro dessa revisão houve uma espécie de um acordão, tipo assim, nós vamos revisar a sua sentença, vamos reverter a sua expulsão, porém você vai pedir reforma assim que terminar o processo, ou seja, um acordão, né? Mas voltando, o Brasil dos anos 50 é que começou a ensaiar essas coisas, né? Quer dizer, você tem oficiais, né, que eram proeminentes politicamente. Acho que um dos mais importantes é o brigadeiro Eduardo Gomes, que foi um membro ilustre da aeronáutica e que era um candidato eterno da UDN em diferentes cargos, né? E que disputou várias eleições
sempre com o aval da UDN, né? Mas de brigadeiro era só o título, né? Ele disputava na condição de poder civil, não tinha nenhuma postulação autoritária ou ditatorial presente. Então, essa presença dos militares nos anos que vão de 45 a 64 não pode ser confundida com a presença pós-64, que é uma presença de fato amparada numa ditadura e que tem um caráter institucional. Eram as Forças Armadas como instituições, como instituição, presentes no exercício do poder. A partir de 64. Até 64, não. Eram agentes atuando na política, né? O que talvez até hoje os oficiais mais graduados, aqueles mais longevos na carreira, devam ter essa referência ainda muito forte, né? E possivelmente foi por isso que eles desautorizaram essas iniciativas golpistas que, obviamente, se dependesse do capitão Bolsonaro, teriam sido bem-sucedidas, né? Para a colocação de um golpe, mas não necessariamente um golpe que constasse ou que contasse com o apoio da alta oficialidade, que a gente sabe que hoje a grande capilaridade social de Jair Bolsonaro é nas polícias militares, mais do que no exército, né? E nas baixas patentes, né? Ele não é um cidadão muito respeitado dentro da alta oficialidade. E se hoje ele tem um recuo estratégico, ele parou de bater no Supremo, pediu para os seus meninos pararem de falar em golpe contra o Supremo, etc., porque possivelmente ele avaliou que ele não teria capilaridade para um golpe e que, em havendo uma intervenção militar, o mais provável era que ela fizesse uma limpa, como fez em 64, ou seja, eu bato à direita e à esquerda e vou tirar as elites civis da gestão da política, porque elas são ruins para a política. O que eu acho que hoje não tem clima para esse golpe, como tinha em 64. Em 64 nós tivemos isso de uma maneira muito intensa, muito forte, e isso com toda certeza foi um dos determinantes do golpe e do sucesso do golpe, que não se pode negar. Foi um golpe bem sucedido, com pouco derramamento de sangue na sua origem, né? Embora depois a prática disseminada da tortura, da perseguição política, da repressão aos opositores foi dando uma nota de perversidade e crueldade um pouco maior a esse golpe, mas na origem a reação foi relativamente pequena, né? Há um discurso famoso do Francisco Julião, que na véspera do golpe ele dizia: não, se os gorilas, era o nome pejorativo que os militares recebiam, se os gorilas tentarem dar um golpe, vão ser recebidos a bala, né? Não foram, né? As ligas camponesas não resistiram de modo armado, a população em geral estava dividida, né? Isso é uma coisa que agora que a poeira está abaixando, a historiografia está recuperando. Recentemente, numa aula inaugural, no programa de pós-graduação da USP, o Daniel Arão Reis, que é um grande especialista, falou muito sobre isso, né? Nós não podemos mais ignorar o fato de que o golpe de 64 tem que ser chamado o golpe civil-militar de 1964. Ele teve um amplo apoio na sociedade civil e ele teve um amplo apoio na sociedade política, né? Não por acaso a posse dos golpistas, né, foi prestigiada por membros do STF, por membros das associações da OAB, né, organizações da sociedade civil, por religiosos que tinham protagonizado a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e tudo isso gerou, na verdade, uma ampla adesão civil ao golpe. E, portanto, depois do trabalho do René Armand Dreyfus, que está na bibliografia de vocês, 1964, a conquista do Estado, não há que se falar mais, né, de um golpe militar puro e simples, tá? Foi um golpe civil-militar, com amplo apoio das organizações da sociedade civil, inclusive dessas mídias que hoje são sempre acusadas de ter apoiado o golpe, que apoiaram, né? Estado de Minas, o Globo, Folha de São Paulo, né? Na época não havia televisões que formassem opinião do jeito que formam hoje, né? Então, a mídia escrita amplamente, exceto a Folha da Manhã no Rio, aderiu amplamente ao golpe de 64 e como uma espécie de salvo-conduto democrático. Ou seja, se a narrativa que o Exército tentou impingir acabou, de alguma maneira, ecoando até os dias de hoje, é porque, num primeiro momento, ela teve, sim, adesão e apoio da